Olá, nono ano. Vamos dar início ao término do nosso caderno 3, isto é, a nossa queridíssima revisão, ok? A revisão vai estar lá no finalzinho do nosso caderno 3, exatamente na página 197 e 198. Faremos são 7 questões, mas vamos fazer apenas 5. Ok? Lembrando que, além dessa revisão, nossa prova também vai cair alguns textos do In Brasil, que está bem especificado no nosso roteiro, ok? Então, vai ser pouco daqui e pouco de lá. Nossa prova não está difícil, para quem estudar vai ser molezinha, né? Então, iniciaremos aqui. Na página 197, primeira questão. A gente tem que fazer o que nessa questão? Completar as sentenças com concordou, perguntou, prometido, recusou, disse e disse, né? Vamos lá, nossa queridíssima questão. Vamos ver a qual se adequa cada um. Na letra A diz assim: ele me perguntou que hora era. Então, qual é que eu coloco na letra A? A letra A são 3, tá? Ele me perguntou que hora era. Eu disse que era hora de ir para casa. Ele riu e concordou. Então, nós vamos pela esquerda. São 3 aí que a gente tem que colocar. É o asked, que é o perguntou, lá no primeiro. No do meio é o told, que é o disse. E o último é o agreed, que é o concordou. Ok? Uma frase. Ele me perguntou que hora era. Eu disse que era hora de ir para casa. Ele riu e concordou. Então, nós vamos pela esquerda, ok? Na letra B, eu perguntei a ele se poderia me dar uma mão. Porém, ele recusou e disse que não tinha tempo e prometeu ajudar futuramente. Então, a gente completa a letra B com asked, que é perguntei, tá? O próximo é recusou, refused, recusou. O seguinte é said, que é falou, que é disse, né? Ele disse que ajudaria depois. E o último é promised, que é prometeu. Ok? Então a B fica asked, refused, said e promised. Ok? Que é perguntei, recusou, disse e prometeu. E então é essa. A primeira questão só são essas duas coisinhas lindas que a gente acabou de fazer. Bem simples, né? Já na segunda, tem assim: escreva a frase substituindo o sublinhado por pronome objeto. A gente já viu o pronome objeto na aula passada. Pronome objeto, o que é isso? Em inglês, constitui um tipo de pronome pessoal, tá? Que funciona como objeto do verbo ou da preposição de uma oração. Ele também pode ser utilizado para substituir nomes de pessoas, animais ou coisas. No inglês, por exemplo, ó, o me, you, him, her, it, us, you e then, que significa você, vocês, me, dele, isso, lhe, vós, lhes, a você, a vocês, a eles, a elas, a, as. Esses são os significados dos pronomes objetos, tá? Então, a gente vai usar nessa questão aqui da número 2. A gente vai fazer uma substituição ou uma ligação de palavras. Por exemplo, na letra A tem assim: diga às crianças para vir aqui. A gente vai ter que arrumar essa frase usando o pronome objeto, que vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Diga-lhes para vir aqui. Só isso, ó. Tell them to go here. Diga-lhes para vir aqui. A gente diminuiu a frase usando o pronome objeto, tá? Na letra B, ó. Mary convidou minha mãe e eu para ir em sua casa no domingo. Mary invited us to go to her house on Sunday. Mary nos convidou para ir à sua casa no domingo, ok? Na letra C,
Sou boazinha, eu vou responder mais, tá? Na letra C fica assim. Ela abriu a porta e fechou a porta novamente. Como ficaria? Assim, ó, na letra C. Ela abriu a porta e fechou-a novamente, ok? Ó, ele abriu a porta e fechou-a novamente. Fica assim, ó. He opened the door and then closed it again. Ele abriu a porta e a fechou novamente. A letra D, tentem fazer sozinhos que eu vou pular para a letra E. Ok? Na E tem assim. Dei um pouco de comida e bebida para a mulher. Como fica a resposta assim, ó? Dei a ela um pouco de comida e bebida. I gave her some food and drinks. Dei a ela um pouco de comida e bebida. Passamos para a terceira questão. Vamos lá. A terceira questão fala o seguinte, para a gente completar com o correto do passado simples. A gente tem que adequar cada frase, ok? E ele dá também o parêntese, então o verbo que está no parêntese para a gente usar, tá? Na letra A é assim. Johnny ficou triste porque ele tinha falhado no teste. A letra A. Johnny ficou triste porque ele tinha falhado no teste. Na letra A, completa com was, tá? Que é o passado do verbo to be. E na linha seguinte, o had failed, que é tinha falhado, ok? Na B, minha mãe perguntou por que eu cheguei tão tarde. Então, na primeira linha, minha mãe asked, perguntou. Na linha de baixo da B, had come, porque eu tinha chegado tarde. Tão tarde, ok? Na C, quando eu cheguei lá, todos já tinham saído. Na letra C, primeiro, ó, when I got. E na linha de baixo, ó, had already left. Tinham saído. Quando eu cheguei lá, eles já tinham saído. Na letra D, de dedo. Fred não disse a ninguém como ele tinha entrado em casa. Na letra D fica Fred didn't not tell, não disse. Lá embaixo, had got, como é que ele tinha entrado. Na letra E, que é a última, Sarah foi à Inglaterra na última semana. Antes disso, ela nunca havia saído de Portugal. Então, na letra E, completa com went, que é o passado do verbo go, que é o ir, went. E no meio, had been, ela nunca tinha ido, tá? O primeiro é went, o do meio é had e o último é been, ok? Então, esses são os complementos do passado simples. Aí você me pergunta, a quarta questão? Não precisamos fazer a quarta questão. Então, assim, já vamos para a página 198, na quinta questão. A quinta questão é o seguinte, vamos combinar as palavras com suas definições. Por exemplo, aqui a gente vai falar lá daqueles assaltantes que a gente falou em umas unidades para trás, tá? Do tipo assaltante de loja, assassino, ladrão, roubo, crime, suborno, é sobre isso, ok? Então, vamos aqui. Na quinta questão, diz o seguinte, lembrando que a gente tem que combinar, tá? Vamos lá. Na letra A gente lê de cima e combina lá embaixo. Uma pessoa que mata a outra. Onde é que eu coloco? Onde é que tem o nome assassino para eu colocar a letra A? Você vai lá e procura, ok? Na letra B, uma pessoa que rouba carteiras, celulares de outras pessoas, especialmente em lugares lotados, onde tem muita gente. Você vai lá e enumera com a letra B, o correto, tá? Algo ilegal que pode ser punido por lei. Vai lá e procura. D. Dinheiro ou presente que você dá a alguém, então eles farão algo por você, uma coisa de troca de favores, né? Então, vá lá e vê qual é. Na letra E, invadir uma casa para roubar. Na letra F, pessoa que rouba dinheiro de um banco. Na G, atacar alguém com plano de roubá-lo. E a H,
uma pessoa que rouba coisas de uma loja. E a última é H. Não, e fazer cópias de documentos e coisas ilegais, na ilegalidade. Você vai lá enumerar, você é boazinha. A letra A, pessoa que mata e blá, 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 é o murder, que é assassino, ok? E deixa eu ver se eu posso dizer outra. Na letra H, que diz assim, ó. Na letra H, pessoas que assaltam lojas. Aí eu coloco lá no shoplifter, que é o ladrão de loja. As outras vocês vão lá saber e encaixa direitinho, tá? Não esqueçam. Já na questão 6, também não precisamos fazer, tá? Lembre-se que no início eu falei que eram 7 questões, das quais a gente faria só 5. Então, passaremos para a 7ª questão, que é uma questão simples de reported page, que a gente já fez, eu já falei, e vai ser mais ou menos assim, ó. Duas frases a gente junta numa só. Por exemplo, a letra A. Quanto custou? Perguntou Carla. A gente tem que responder só assim, ó. Carla perguntou quanto custava. A resposta, Carl asked how much it cost. Carla perguntou quanto custava, ok? Na letra B, ó. O que papai fez para o jantar? Perguntou Charlie. A resposta, Charlie perguntou o que papai fez para o jantar. Simples assim, né? Na C, você pode me ajudar? Perguntou George. A resposta é, George perguntou a mim se eu podia ajudá-lo. Na letra D, você já viu esse filme? Perguntou Mônica. A resposta, Mônica perguntou a mim se eu já tinha visto o filme. E na letra E, assim, você gosta de ovos fritos? Anne perguntou a Davi ou Dave. Ela respondeu. A resposta, Anne perguntou a Davi se ele gostava de ovos fritos. Assim tem que ficar a nossa resposta, ok? Então, como eu já falei, aqui vai cair algumas coisinhas poucas na prova e as outras no In Brasil, no texto. Algumas sempre que a gente já viu. Pode estar nessa revisão ou nas tarefas antes que a gente fez, nas tarefas antecessores, tá? Então, não deixe de dar uma olhada no roteiro. Na semana que vem é a prova. Tenham uma boa sorte para vocês e até a próxima aula. Bye!